Olá pessoal, tudo bem? Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Eu sou o pastor Giovanni Luiz Zimmermann Júnior, pastor na área de casais e família da Igreja Batista Betel. E eu tenho certeza que Deus tem coisas extraordinárias para falar aos nossos corações. Nós estamos hoje baseados no Salmo de número 19, que é um lindo salmo, eu te convido a lê-lo comigo. O Salmo 19 fala sobre a excelência da criação e sobre a palavra de Deus. Então nosso tema hoje é o valor da palavra de Deus. Para aqueles que acreditam, para aqueles que têm fé, para aqueles que confiam em Deus e estão caminhando rumo à salvação. Querido, aprenda que a palavra de Deus é quem transforma a nossa vida. Se existe algo que pode nos modificar, nos transformar de dentro para fora, esse algo é a poderosa palavra de Deus. E nós vamos falar então, a partir do versículo 7, a Bíblia Sagrada diz no Salmo 19, que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Olha o poder da palavra de Deus. Quando o salmista diz sobre a lei do Senhor, está se referindo à Bíblia, sobre as Sagradas Escrituras, que é composta pelo Antigo Testamento, que tem 39 livros na Bíblia protestante, na Bíblia evangélica, e o Novo Testamento, que tem 27 livros para abençoar o seu e o meu coração. Um total de 66 livros compostos por mais de 40 autores, que por cerca de 1.500 anos de diferença, muitos deles não se conheceram, não se conversaram, escreveram os 66 livros da Bíblia, guiados pelo Espírito Santo, inspirados por Deus, cheios da graça e da glória do Senhor, direcionados por Deus, escreveram esse livro que é o livro dos livros, a Bíblia Sagrada, a lei do Senhor, que restaura a nossa alma. Talvez você esteja com a sua alma ferida, machucada, assolada por algum tipo de tribulação, dificuldade, luta ou problema. Se existe algo que restaura a tua alma, que consola o teu coração, que transforma a tua vida, esta é a lei do Senhor, é a palavra bendita do nosso Deus. O salmista continua dizendo, no 7b, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Ou seja, por mais que você seja uma pessoa simples, talvez até iletrada, ou então tem pouca cultura, pouco conhecimento, não tem muitas letras, não tem graduações, universidade, mestrado, doutorado. Querido, se você ouvir a palavra de Deus, aprender com ela, ler as Escrituras, se você tem a capacidade de leitura, e graças a Deus hoje no Brasil, a maioria das pessoas não são analfabetas, sabem ler. Se você mergulhar nas Sagradas Escrituras, se você compreender e querer e realmente absorver a palavra de Deus, a lei do Senhor, ela é capaz de dar sabedoria ao seu coração. O que é sabedoria? Sabedoria é ver a vida na perspectiva de Deus, é enxergar o mundo como Deus enxerga, com os olhos de Deus, e aplicar o conhecimento de Deus nas coisas práticas do nosso dia a dia. O testemunho do Senhor é fiel, a palavra de Deus é fidedigna. Tudo aquilo que Deus falou através da sua palavra, por esses 40 autores, escritores da Bíblia Sagrada, que escreveram 66 livros, que abençoaram cristãos, seres humanos, por toda a história da humanidade, por muitas gerações. A palavra de Deus é fiel, ela restaura a nossa alma e dá sabedoria até para as pessoas simples, que não têm muito conhecimento das coisas, do conhecimento geral, das ciências humanas, ciências exatas, biológicas, as demais ciências do mundo. Deus é capaz de derramar sabedoria no teu coração. O próprio Tiago diz na sua epístola que se alguém é falto em sabedoria, peça a Deus, que Deus dá sabedoria sem impedimento, mas peça com fé, crendo, e Deus assim o fará. Olha o que diz o versículo 8. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Se tem algo que traz alegria ao nosso coração, esse algo é a palavra de Deus. Ela nos consola, ela transforma as situações que existem no nosso interior,
nas arestas mais profundas, nas recâmaras mais profundas do nosso coração, da nossa alma. Deus tem essa capacidade de alegrar o nosso coração. E a alegria do Senhor é a nossa força. Ontem mesmo estava pregando na igreja e falando que a vida cristã é composta de dois elementos essenciais. Por um lado, a seriedade. E nós devemos andar em seriedade com Deus, levar as coisas de Deus a sério, andarmos em santidade e no temor do Senhor, entendendo que tudo aquilo que nós semearmos, nós colheremos. Mas por outro lado, além da seriedade, existe a alegria do Senhor, que é a nossa força. E Satanás sabe disso, o inimigo das nossas almas, através das circunstâncias, através das pessoas, através dos problemas, tenta nos assolar, tenta roubar a sua alegria, minha alegria, e tenta destruir o nosso coração com negatividade, com criticismo, olhando a vida de maneira cinzenta, tenebrosa, nebulosa, horrenda. Não é assim que nós temos que enxergar a vida. Nós temos que caminhar na alegria do Senhor, enxergarmos a vida colorida, a vida como ela é, a vida do ponto de vista de Deus, para que realmente o nosso coração seja alegre através da palavra de Deus, porque os preceitos do Senhor são retos, são dignos, são honestos, nos colocam na linha. O prumo de Deus é a palavra de Deus, são os preceitos de Deus, são os estatutos de Deus, são os valores do reino de Deus. E são esses valores, esses princípios que nos colocam novamente num alinhamento com o céu. Quando você está alinhado com o céu, o avivamento de Deus, a glória de Deus, a bênção de Deus é derramada sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Então pense nisso. Olha o que o salmista continua dizendo: o mandamento do Senhor é puro e ilumina os nossos olhos. Existe pureza na palavra de Deus, não existe maldade, não existe motivação escusa, suja ou horrenda por trás daqueles que escreveram a Bíblia Sagrada. Pelo contrário, eles foram guiados por Deus, eles foram inspirados por Deus, e Deus é santo, Deus é bondoso, Deus é justo, Deus é puro, bem como a palavra de Deus também é pura. Os mandamentos do Senhor são puros, e eles têm a capacidade de iluminar os nossos olhos, de nos fazer enxergar além do que os olhos natural mesmo veem, do que esse mundo físico, material, nos revela. Além disso, existe um outro mundo, um mundo sobrenatural, o que os cientistas, os filósofos, os pensadores chamavam de mundo metafísico, ou o que a Bíblia chama de mundo espiritual. Existe o mundo além do que os nossos olhos podem ver. E esse mundo só pode ser enxergado através do mandamento do Senhor, que é puro e ilumina os nossos olhos. O versículo 9 diz que o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Quando nós tememos ao Senhor, nós entramos nessa nova dimensão de eternidade, de permanência para sempre, onde a vida não cessa, a vida cresce, tudo floresce, Deus abençoa. Porque quando tememos a Deus, temor aqui não no sentido de medo paralisante, perturbação ou tormento, não, mas de respeito, de seriedade com Deus, de honra ao Senhor e às coisas de Deus, aquilo que Deus fala na sua palavra, de levar a sério o Evangelho de Jesus Cristo, a palavra de Deus no nosso dia a dia. É isso que vai promover limpeza no nosso interior, limpidez na nossa vida, e vai nos fazer caminhar na vida eterna que Deus preparou para nós. Só através da palavra permaneceremos para sempre. A nossa alma se tornará imortal. O nosso espírito estará com a vida de Deus, iluminado por Deus, abençoado pelo Senhor. Olha, na continuação, o salmista diz: os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. A palavra de Deus é a verdade. A partir do século XIX e XX principalmente, a palavra de Deus foi muito combatida, foi desfigurada pela sociedade anti-Deus, contrária a Deus. Eles quiseram destruir os fundamentos da cultura judaico-cristã, quiseram destruir a perspectiva teológica e bíblica, mas não conseguiram, porque a palavra de Deus, os juízos de Deus são verdadeiros. Por mais que o homem se afastou de Deus, o homem moderno, o homem atual está percebendo que tudo aquilo que foi ensinado lá atrás pelos cientistas que tentaram criar uma cisão entre a ciência e a teologia, entre Deus e os homens,
não levam a nada, o homem está cada vez mais longe de Deus, de mal a pior. Mas se voltarmos aos juízos do Senhor, as verdades de Deus são estabelecidas, porque os juízos de Deus são verdadeiros e todos igualmente são justos. Se queremos viver uma vida justa, uma vida ética, uma vida moral, uma vida abençoada, uma família abençoada, um negócio abençoado, uma profissão próspera, rentável, que realmente vai deixar um legado aos nossos filhos, aos nossos colaboradores, as pessoas que estão ao nosso redor serão tocadas, serão abençoadas. Só tem um jeito, é vivenciando a palavra de Deus, é fazendo com que a lei do Senhor, os mandamentos do Senhor, os juízos do Senhor se tornam reais, palpáveis, perceptíveis através da nossa vida. Quero deixar um último pensamento para você, que a sua vida fale mais alto do que as suas palavras. Que a palavra de Deus esteja encarnada na sua vida diante do Senhor. Leia a Bíblia, ore a Deus, pedindo que Deus te revele a sua palavra e te ensine verdades extraordinárias contidas na palavra de Deus. Lembre-se, a salvação está contida na Bíblia. E a Bíblia revela uma pessoa, a pessoa bendita de Jesus de Nazaré. Abra o teu coração para Jesus. Busque a Deus mais do que nunca antes na sua vida e tenha a tua vida transformada pelo poder de Deus. Eu quero orar por você agora. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Vamos orar diante do Senhor. Senhor, nós estamos aqui diante da tua presença, apresentando as pessoas que estão assistindo esse programa agora. Que o Senhor os toque, que o Senhor abençoe as suas famílias, seus casamentos, seus filhos, seus projetos, seus negócios, tudo aquilo que colocarem as suas mãos. Senhor, que nós possamos ter uma consciência, uma percepção do valor da Tua Palavra, da grandeza do Deus da Palavra. Possamos ter uma fé, não em homens, não em coisas desse mundo, mas na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus, que revela o Teu Filho amado, que morreu na cruz no nosso lugar. Que possamos ter a nossa vida transformada pela Tua Palavra, pela pessoa bendita de Jesus e possamos caminhar na vida eterna que Jesus prometeu para nós. É o que eu te peço, abençoando cada vida, em o nome de Jesus. Amém e amém. Siga-nos através da rede social, o Instagram, @PRGio, G-I-O, e também o nosso YouTube, youtube.com/PRGiovanni. E o site da nossa igreja é www.betelonline.com.br. Eu estendo um convite para você, venha nos conhecer. Nós temos mais de 8 cultos por semana, cultos abençoados para a sua vida. Venha nos conhecer, Igreja Batista Betel, Avenida Rotary, 397, Jardim dos Príncipes, em Umuarama, Paraná. Que Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família. Louvado seja o nome do Senhor. Amém e amém.